Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e eu gostaria de retomar uma discussão aqui e principalmente alcançar algumas figuras específicas. Sim, você, senhor Jorge Joaquim dos Santos, que tem aí seus 15, 16, 17 anos, que viu vídeos do Renato 38, do Paulo Cocos e falou: meu Deus, agora eu descobri a Red Pill definitiva. Todos os meus problemas são culpa do Estado. E o problema da sociedade é que ela não é liberta o suficiente pelo capitalismo. Agora eu entendi. A partir do momento que o primeiro Uga Buga trocou uma pedra por um pedaço de pau, ali nasceu o capitalismo. Tem essa visão bastante romântica e até um tanto quanto puritana, né? Porque estabelece a história da humanidade sob duas óticas, ou seja, uma ótica comercial, onde tudo voluntariamente acontece e caminhava para o progresso, frente a uma outra tendência, onde tudo acabava na espoliação e na força bruta. Quando, na verdade, nunca houve muito essa dualidade. A maior parte da história humana, geralmente, uma vinha para justificar a outra. Uma impunha a outra. E na história moderna, do período que a gente pode chamar de capitalista, é onde mais vemos a violência sendo um instrumento para aliançar um suposto livre mercado. A gente pega aí a ascensão do mundo anglo-saxão. Uma breve história dele é essa. Vou fazer intervenções, vou subjugar povos e nações, porque eles não estão cooperando com a nossa democracia e com o nosso livre comércio. Então, a história do imperialismo inglês e depois americano é basicamente esse jogo de rapina aí. E aí eu gostaria de trazer aqui neste vídeo a definição de capitalismo. E mais, que se você vê frutos que são realmente uma lógica bem simples sobre como a economia de mercado é melhor do que uma economia totalmente engessada, uma economia oligopolizada ou monopolizada, eu vou provar como, se você defende uma economia de mercado, se você defende livre comércio, você objetivamente não pode ser capitalista. Pois é, são opostos, acredite você ou não. O capitalismo é um grande deturpador da economia de mercado. E é por isso que é importante você entender o que é capitalismo, para você não ser um idiota e se auto-intitular quanto um capitalista achando que é boa coisa. Antes de irmos para o foco do vídeo em si, vou pedir para vocês deixarem um gostei aí no vídeo, deixarem um comentário para ajudar a engajar e, lógico, a gente tem muitos aqui que estão assistindo o canal e não estão se inscrevendo, então, por favor, vamos bater os nossos 10k aí, conto com a ajuda de vocês, então também compartilhem esse vídeo aqui. E mais do que isso, se você quiser ajudar financeiramente o canal, tem um clube de membros, temos live Pix aí toda semana e também tem uma chave Pix na descrição, como também tem a opção aí de seja membro ou um valeu demais, enfim, isso fortalece muito o canal e ajuda a promover ele dentro da plataforma, tá bom? Bom, de toda forma, indo para o que nos interessa, eu já falei algumas vezes no passado, capitalismo não é aquele exemplo que eu citei do primeiro Uga Buga que troca uma pedra por um pedaço de pau, uma maçã por uma pera. Não é essa a origem histórica do capitalismo. Trocas voluntárias, comércio já pré-existia ao capitalismo. O mercantilismo já era uma era de economia dirigida pelos reinos de então, ou seja, era uma dinâmica comercial de instrumentalização da burguesia pelo Estado-nação dos reinos, né? Estavam ali fixando seus estados nacionais. A era pré-mercantilista, a gente tinha já um comércio medieval altamente regulado pelas guildas e pelas corporações de ofício. E como funcionava esse comércio na Idade Média, sob uma ótica cristã, eu expliquei na introdução do nossa videoaula sobre corporativismo. Então, se vocês querem mais detalhes, confiram lá. E aquilo lá não era capitalismo. A gente pode ir para a antiguidade também. Muitas associações comerciais, comércio entre civilizações diferentes. E isso não era capitalismo. Capitalismo é marcado por uma conjuntura
geopolítica, uma série de fatores tecnológicos, inclusive, que foram muito específicos, muito ligados à capacidade de sustentação de grandes centros urbanos, da produção em massa com a Revolução Industrial e a partir da ascensão da concentração de renda e do mercado oligopolista, monopolista. E aqui é um dos pontos que eu, assim, eu não concordo com as definições, por exemplo, do Marx. Ele define a era de comunismo primitivo da humanidade, que eu já acho muito contestável. Você ser vivendo numa aldeia tribal, isso não é comunismo. Só tem ausência de propriedade. A ausência de propriedade não é necessariamente comunismo. Mas ele também tem as definições das fases do capitalismo. E, assim, é bem evidente que o capitalismo não monopolista sequer pode ser considerado capitalismo. Está na essência, na transição do regime mercantil para o regime capitalista, a presença da concentração de renda e de cartéis e de monopólios. O que era o mercantilismo? Como eu acabei de explicar, é justamente uma classe comercial gerindo os negócios dos reinos, o fluxo de metais e de bens comerciais em prol da prosperidade de um reino, ou seja, metalismo. Os reinos buscavam concentrar metais. Agora, a dinâmica capitalista ela já advém de um processo pós-revolucionário, ou seja, da deposição das figuras dinásticas do regime aristocrático para a ascensão de uma elite comercial. Isto é, a burguesia não seria um aparato dos reis para a governança. Eles próprios tomariam as instâncias do Estado e da economia. Sendo assim, a sociedade capitalista é propriamente o Estado subordinado às elites econômicas que dirigem o Estado conforme a conveniência econômica. Isso é, nos centros, as políticas industriais norteiam a geopolítica e as ações do Estado, e a gente pode ver isso muito claramente no caso inglês e posteriormente Japão, a Alemanha, Estados Unidos, onde a oligarquia industrial ela tomou a direção dos interesses públicos desses respectivos países. E a gente tem a forma de atuação dos estados capitalistas nas zonas periféricas, ou seja, que é se subordinar aos interesses das oligarquias econômicas dos centros, ou seja, criar um campo consumidor dos produtos dos países centrais, ao mesmo passo que se insere na cadeia de produção, fornecendo a matéria-prima. Então, assim, a gente pode observar a conotação principal da era do que a gente chama de capitalismo, principalmente a partir do final do século XVIII, é justamente a hiperconcentração, o problema com as terras também, para que houvesse efetivo de mão de obra a ser parasitada, solapada justamente pela demanda excessiva por conta das expulsões das terras comunitárias que existiam no antigo regime. Isso é, você cria uma horda de cidades com um monte de gente desempregada, onde eles vão vender sua mão de obra por qualquer coisa, porque eles não têm mais nada a ofertar. E isso cria o efetivo necessário para abastecer as indústrias com a expoliação mais farta da mão de obra destes empregados, que tiveram suas terras roubadas pelas revoluções burguesas. Ou seja, o ataque à grande nobreza, ataque à igreja e afins, na realidade é um ataque à moral cristã para desestabilizar toda forma de organização social que se tinha até então, que era voltada a uma ética católica, uma ética cristã. Mas, de toda forma, o que a gente percebe? Sempre a concentração, seja de terras, sobre uma lógica agora capitalista, nas mãos de poucos, que vão concentrar mais e mais renda devido a essa hierarquia social estabelecida. Sem a fraternidade cristã até então dos povos europeus no medievo, por exemplo. Tudo bem que a decadência já começa com o mercantilismo, tudo, mas enfim, não vamos entrar em pormenores. Essa é a origem, vamos dizer assim, formal do capitalismo. O que eu quero trazer aqui para vocês agora é uma leitura. Eu sei que vocês gostam, né? A gente sempre tem um momento leiturinha do livro Globalização, Desenvolvimento versus Globalização, ou ao contrário, Globalização versus Desenvolvimento, do Adriano Benagnon, um dos cabeças do PRONA, partido do Enéas Carneiro.
Tem um capítulo que eu quero ler rapidamente aqui com vocês, então vamos ajeitar a câmera aqui um segundo. Pois bem, estamos aqui no capítulo 1.6.1.4. O livro tem muitos capítulos que eu acho que vocês já puderam perceber. E a gente tem aqui capitalismo versus economia de mercado, que é o que eu tô falando. Uma coisa não é sinônimo de outra. Na verdade, se você defende uma economia de mercado, a primeira coisa que você deveria ser era anticapitalista. Pois bem, capitalismo e economia de mercado, já ouvimos, não são sinônimos. São bem diferentes. O primeiro é o espaço de concentração do capital privado, que tem poder público a partir de seu domínio sobre o mercado. A segunda é o espaço de competição, onde as coisas são decididas no e pelo mercado, o que não implica não ser este controlado de modo monopolista ou oligopolista. É capitalista quando apresenta essas características. A segunda é explorada pelo primeiro. Este precisa dela para crescer, e quando cresce demais, o faz em prejuízo dela, ou seja, da livre competição. O desenvolvimento social e econômico depende dela, e é manietado por aquele. Ou seja, o desenvolvimento social e econômico, ele depende da economia de mercado, e ele, por sua vez, é manietado pelo capitalismo. Os detentores de poder que controlam o primeiro são uma ínfima minoria. As pessoas da alta e baixa classe média fazem parte da economia de mercado, ou seja, não integram o capitalismo, estão na concorrência aqui. Mas na maioria trabalham como empregados do capitalismo e são consumidores dos produtos governados por este. Muitos exercem profissões liberais e autônomas ou são empresários. Uma quarta camada social trabalha em funções menos qualificadas para empresas capitalistas. Parênteses aqui, grandes ou para produtores dependentes das empresas transnacionais ou da economia de mercado. A quinta grande parte da população de regiões pobres pouco participam do mercado, como sem terras, a maioria dos trabalhadores rurais e os marginalizados urbanos. Ou seja, essa quinta parte da população não tem espaço na sociedade, seja de mercado, seja capitalista, porque ele está excluído de qualquer uma delas. Mas, de toda forma, é um erro cheio de consequências na história o que se tem cometido de considerar capitalistas todos os que são ricos ou bem de vida. Este tem frequentemente sido reprimidos em revoluções como a russa e a francesa. Nesta, a francesa, quase que só os nobres e o clero, mas nem todos os seus membros. Ou seja, os capitalistas não foram perseguidos na Revolução Francesa. Pelo contrário, roubando as terras do clero e dos nobres, puderam concentrar bastante, dar o uso capitalista da propriedade, né? Ou seja, o desejo simplesmente igualitarista de querer derrubar quem está acima de você não necessariamente torna essa ação uma ação contra o capitalismo. Afinal, nem sempre quem simplesmente era rico era capitalista. Pelo contrário, nesse momento das revoluções comunistas, por exemplo, na Rússia, que ainda era um regime bem atrasado, né, ao olhar da história, e o período da Revolução Francesa, quem estava acima deles era a aristocracia, né, ou os clérigos, não eram os capitalistas. Pelo contrário, os capitalistas ou financiaram os revolucionários, como no caso da Revolução Russa, ou encabeçaram a revolução, como no caso da Revolução Francesa. Mesmo em tempos ditos normais, junto com os demais da classe média, muitos pagam por males que não praticaram. Se empresários são alijados pelos concentradores e se assalariados qualificados e diligentes sofrem expoliação do capitalismo. E além disso são, primeiro, pesadamente tributados nos impostos ditos progressivos, segundo, os mais afetados pela violência urbana e por pressões de marginalizados enormemente nos países com precária seguridade social. Ou seja, aqueles que inclusive levam a culpa de forma mais imediata por uma injustiça do capitalismo, enfim, ou sinônimos, né? Hoje em dia, principalmente são da classe média alta e, por consequência, eles que são os mais afetados pelos próprios reflexos da má gestão capitalista sobre a sociedade.
Eles são quem bancam, pagam a conta do regime, são culpados por aqueles que estão de fora do regime e são parasitados por quem manda no regime. A classe média é a mais fodida de todas. Porque é aquilo, quem tá lá embaixo briga com quem ganha um salário um pouquinho maior, mas ninguém percebe, né? Ninguém ataca os super ricos de verdade. A sociedade como um todo pagou caro por confundir-se o capitalismo com pessoas que pouco têm a ver com ele. O alijamento delas determinou a baixa qualidade na direção do Estado, na economia e nas relações sociais. Ponto importantíssimo, principalmente devido aos exemplos que ele citou. Ter exterminado grande parte da nobreza na Rússia, por exemplo, de padres na Revolução Francesa, você atacou pessoas que nada tinham a ver com as mazelas a quais essas revoluções teoricamente vinham para corrigir. E mais do que isso, você agravou com o ponto de que essas pessoas eram as técnicas capazes de tirar a nação daquele estado de penúria que se encontravam. Você está literalmente quebrando a escada a qual você quer subir. O grande problema é a economia de mercado ser transformada em capitalismo. Na dinâmica da concentração, as empresas que estão em desvantagens vão sendo suprimidas, adquiridas, objeto de fusão ou falidas em função da competição. E com isso, amplia-se as vantagens comparativas das que estão à frente. Ou seja, os pequenos nunca têm chance nesse mercado globalizado, essa economia de mercado totalmente livre, segundo o interesse dos capitalistas, porque os capitalistas já estão à frente tecnologicamente e economicamente, e o resultado óbvio dessa competição desigual, de forma geral, é a assimilação, ou seja comprando essas empresas, ou seja, ou quebrando elas. E é engraçado que a gente está vivendo isso agora na prática, né? A nossa Avibras está para ser assimilada por uma australiana. Então, estamos vendo isso aqui em speedrun de desgraças do capitalismo. Tá. Essa é a história nos países capitalistas e mais ainda nas periferias em que as empresas transnacionais acabam com o espaço das empresas locais. Point novamente, a Avibras aqui. É assim que a economia de mercado vai sendo relegada a setores subordinados e marginais, dando lugar ao capitalismo. Perceba, sem um cuidado e uma manutenção da economia de mercado, ela cai em oligopolismo. Ela cai no capitalismo. Então, a única forma de assegurar competição real é evitar justamente a dominação selvagem do capital estrangeiro sobre o seu, ou mesmo evitar que haja uma hiperconcentração dentro das suas fronteiras também, né? Afinal, gente com cobiça, gente gananciosa tem em todo lugar. O liberalismo, promotor da pseudo-liberdade, absolutiza o direito de propriedade privada. Essa é, sem hipérbole, uma tendência diabólica, pois a essência negativa dessa faz indivíduos buscar a posse exclusiva de bens e dos títulos que os comandam. Aquela absolutização é realizada por concentradores que tentam subverter as leis da natureza. Só um parênteses aqui, é a ordem de Deus. Essa determina o equilíbrio e a harmonia na essência da vida. Destroem o equilíbrio da economia de mercado, substituindo-a pelo capitalismo, a concentração da propriedade. Ou seja, nós temos a boa ordem, que determina uma equidade de condições, um equilíbrio das forças, não uma igualdade absoluta. Diferenças, mas aparadas pela fraternidade cristã e o espírito de justiça. Lembrando sempre que o Deus cristão não é um não é um Deus de liberdade, é um Deus de justiça. Então, a tendência capitalista de controle, de quebra dessa harmonia, desse equilíbrio, de dominação e concentração é, como ele aponta aqui, sem hipérboles, demoníaco, diabólico. Se você é liberal, se você é ANCAP, se você é capitalista, você é literalmente do demônio. Point. O corolário é a servidão. Não apenas um caso limite, mas normal nesse sistema. Aumentando a concentração do capitalismo, cresce o poder deste sobre as pessoas que trabalham para ele ou dele dependem para obter bens de serviço. Elas são submetidas à servidão por mais que as leis digam que elas são livres. Cada assalariado tem a liberdade de disputar um único posto de trabalho com milhares de outros. Aqui,
aquela condição básica que eu falei para o surgimento do capitalismo, que é a criação de miséria para que você só tenha sua mão de obra para ofertar no mercado. E aí você pode ser, de forma a resguardar a sua liberdade de ser neo-escravizado por um concentrador. Que beleza. Enfim. Apaga... Como é que é? Apaga... é isso mesmo. A paga e demais condições daí resultantes são de fáceis de inferir, sem falar na escravidão clara, sobretudo em regiões periféricas. É, portanto, mais uma falácia de defensores do capitalismo e de marxistas opô-lo ao feudalismo, sobre as premissas de que, sob este, o trabalho era servil, correta, mas não para todos no sistema feudal, e sobre aquele seria livre. Ou seja, fala assim, no feudalismo tinha o trabalho servil, e por isso é diferente do capitalismo. Segundo essa métrica, pelo menos o que difere eles é que no feudalismo você tinha até uma ampla gama de pessoas que não eram servos. No capitalismo, a dinâmica pirâmide, topo e base tá bem mais ferrada. É a base muito, muito mais larga com um topo minúsculo no capitalismo, né? Então, de fato, eles não são iguais aqui, isso tem que ficar claro. Mas, enfim, se você observa a natureza do capitalismo, ele, como foi explicado no início do texto, ele depende do livre comércio para se alvorecer, para crescer, para tomar os espaços da sociedade e pervertê-la. Isso é uma economia de mercado. Se você defende livre comércio, você tem que defender um estado de justiça que busque reprimir esses açoitamentos da ordem natural. Pois bem, esse aqui é o recadinho do dia. Se você é liberal, você ama o demônio e odeia Cristo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo ou live.